Vamos dar início à nossa mensagem de hoje. Toda terça-feira nós fazemos o nosso culto de ensino. E na semana passada, eu e o John, a gente conversou sobre um tema e pensamos, oramos e sobre aquilo que a gente podia estar trazendo para a gente aprender juntos. E a gente percebeu, discerniu a necessidade de a gente falar um pouquinho sobre a igreja. Na semana passada, o John falou um pouco para a gente aqui sobre a igreja desassociada de Jesus, que aí já não é a igreja. E é por isso que existe uma confusão hoje em dia no nosso mundo. A igreja parte do princípio e do fundamento de Cristo. Então, se a igreja não se parece com Jesus, ela não é igreja, porque a igreja deveria ser a representação de quem Jesus é. Não é isso, John? Foi resumidamente, dentre tanta coisa boa que o John, nosso teólogo maior, falou aqui na semana passada, né? Então, foi resumidamente isso. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Então hoje vocês vão me ver falar um pouquinho diferente de como eu costumo dizer e pregar e compartilhar a palavra com vocês. Eu quero realmente repartir um ensino com vocês. Eu quero que você que está anotando, você que vai anotar no celular, você que vai anotar no caderno, ou você que não vai anotar nada. A primeira coisa que eu quero, que você preste total atenção em minha pessoa. Não sei se é muito difícil para você isso, mas se você puder, olhe para mim, esteja comigo. E se você quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade para perguntar, para falar, Hugo, mas calma aí, eu não entendi isso. Sinta-se à vontade para fazer isso. A gente está aqui hoje, nessa terça-feira, para aprender. E o que mais me importa hoje? É que você saia daqui entendendo o que eu falei. Tá? O mínimo que tem que acontecer aqui hoje é isso. É você sair daqui pensando e falando, caramba, entendi o que o Hugo falou. Tá bom, pessoal? Então, não deixa nada passar. O que é igreja para você? O que é igreja? A gente ouve tanto essa palavra desde a infância, né? Nós que estamos num país cristão, a gente ouve tanto a palavra igreja, vamos à igreja, sua vozinha talvez foi à igreja durante muito tempo e falou da igreja, seja ela católica, evangélica ou qualquer que seja, essa palavra ela está intrínseca na nossa cultura. Mas eu fiquei pensando, e o John também falou isso na semana passada, eu até falei para ele, John, eu preciso reforçar isso, para que entre, eu preciso repetir isso para que entre. A palavra igreja, no Novo Testamento, ela vem da palavra eclesia, que é uma palavra grega que significava uma assembleia pública, um ajuntamento público para resolver questões sociais, demandas. Isso acontecia, era uma assembleia dos gregos que se reuniam para discutir assuntos e demandas, para resolver circunstâncias sociais. Então, igreja logo é um ajuntamento de pessoas. E no Novo Testamento, de fato, é isso que é o significado da palavra igreja. Tem a junção, né, me corrija se eu estiver errado, da palavra que a gente ouviu há muito tempo, chamados para fora. Quem já ouviu? E de fato é isso, mas o significado que existe no Novo Testamento não é esse. O significado é de fato uma reunião, um ajuntamento, uma assembleia. É esse o significado, é o desígnio dessa palavra, tá? Eclesia, guarde essa palavra. E essa palavra, ela era designada tanto para a igreja universal, não a universal do reino de Deus que tem o viaduto ali, mas a igreja universal, a igreja geral, quanto para a igreja local. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa: você não é igreja. Eu não sou igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Amém.
eu não sou igreja, você não é igreja. Não existe igreja sozinho. Não existe. E a gente confunde isso. Porque existe um texto na palavra que diz que nós somos templo do Espírito Santo. E a gente acha que, por isso, nós somos igreja. Quem já ouviu isso? Olha, eu já ouvi uma par de gente saindo da igreja e falando isso, entendeu? Ah, eu sou igreja. Eu sou igreja. Deixa eu falar para você. Depois que o abençoado parar de falar. A igreja é a reunião daqueles que creem em Jesus. Portanto, tatua assim no seu coração: eu não sou igreja sozinho. Isso é um mal que está corroendo a nossa geração e o nosso tempo. É uma desculpa para não estar em comunhão, para não conviver com pessoas diferentes de você. Então, eu cansei da igreja, então eu sou igreja agora e ponto final. Não, a igreja é a reunião daqueles que creem em Jesus. Amém? Eu preciso dizer isso para vocês. E é esse significado que está no Novo Testamento. Agora, o que eu quero que você entenda? Pelo menos 3 coisas eu quero que você entenda nessa noite sobre o que é igreja. Primeira, existe a igreja universal, a igreja que é orgânica, a igreja que não é local, a igreja que não tem geografia, a igreja de Cristo, daqueles que creem em Jesus, que está espalhada pelo mundo, a igreja que não consegue se concentrar dentro de um local, porque a igreja é a reunião daqueles que creem em Jesus. Amém? Nisso, todo aquele que crê em Jesus faz parte desse corpo místico, orgânico, não geográfico, não situado em uma localidade, de Cristo. Eu gosto que uma vez eu estava lá em Marambaia. Quem já foi em Marambaia? Meu Deus! Marambaia aqui em São Gonçalo, né? É um valão, Deus me livre. E eu ia para lá nas minhas férias, né? Por quê? Porque lá tinha parte da igreja. E eu estava lá um dia com os meus amigos, não num culto, mas numa roda assim, tocando violão junto com a galera. E eu fui tomado por essa consciência de que, por eu crer em Jesus, eu tenho uma parte da minha família, da igreja, em todos os lugares do planeta Terra. Porque essa igreja, ela não tem limite. Eu digo para você que existem pessoas da igreja de Cristo que não conhecem o Cristo histórico. Amém? Você discorda disso? Concorda com isso? Existem pessoas que não conhecem o Jesus da Bíblia, mas que tiveram a revelação do Pai. Certa vez, em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos começam a responder. Uns dizem que você é João Batista, um dos profetas, aquela coisa toda. Aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro sai com aquela, né? Top. Ele pega e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu não sei você, mas eu continuo crendo que o Pai se revela a quem Ele quer, na hora que quer, da maneira que quer, em qualquer lugar, sem limite religioso algum. Eu conheço pessoas que vivem o Evangelho sem ler a Bíblia. Então isso é uma desculpa para eu não ler, para eu não fazer nada disso? Não. Porque é um benefício para você ter acesso a tudo que nós temos através da palavra. Tem mesmo ateus que vivem conforme a palavra do Evangelho. Exatamente. E se dizem ateus. E aí eu não consigo ver ateísmo nessas pessoas. Porque elas podem professar isso com a boca, mas as atitudes, as ações, quem são, de fato, é de acordo com Jesus. Essa igreja está espalhada pelo mundo. Essa igreja orgânica, se você que está aqui nessa noite crê em Jesus, você faz parte dela. E eu quero te explicar isso essa noite.
Eu separei alguns textos que eu queria que vocês abrissem para não tomar muito tempo, porque eu não quero alongar muito hoje. Eu queria que alguém abrisse para mim Atos 20, versículo 28. Um abre em 1 Coríntios 12, 28. O outro abre em 1 Coríntios 15, 9. Eu até perdi o Atos. Atos 20, 28. Aí quem abriu em Atos 20, 28 fala assim, eu. Aí quem abriu em 1 Coríntios 12, 28, grita eu. Olha lá, já foi. 1 Coríntios 15, 9. Jéssica. Efésios 1, 22. São alguns, ninguém? Abre aí. É você mesmo. Ah, tá. Efésios 1, 22. Abre para mim. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro texto. Mateus 16, 18. Olha o que Jesus está dizendo. É Jesus que está dizendo, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para por aí. Jesus está dizendo, nesse mesmo contexto que eu disse para vocês, que ele fala que Pedro responde para ele quem era. Ele diz, olha, legal, você respondeu bem, não foi você que buscou esse conhecimento, o Pai revelou isso para você, beleza. Agora também tem uma coisa para te falar, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que Jesus estava falando de uma igreja localizada em algum local aqui? Situada em algum local? Não. Jesus estava falando de uma consciência que junta aquilo que o John falou na semana passada, que está fundamentada sobre quem Cristo é. A igreja de Cristo, orgânica, espalhada pelo mundo, só pode existir sobre a consciência de quem Cristo é. E essa consciência não vem por esforço humano, de leitura de vários livros, da palavra, da coisa toda, não. Ela vem pela revelação do Pai, seja lendo a Escritura ou não. Ok? Então, essa igreja, ela é a igreja universal, e é isso que Jesus está dizendo. Vamos lá, lê aí para mim quem é Atos 20, 28. Cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Também, ele não está falando da igreja local, um lugar, uma reunião, um ajuntamento. Ele está dizendo da igreja universal, de todo aquele que crê em Jesus. Cuidai da igreja de Deus. É isso que ele está dizendo aí. Vamos lá, outro que abriu em 1 Coríntios 12, 28. Na igreja de Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. Em terceiro, os mestres. Em seguida, os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas. 1 Coríntios, quem escreveu? Paulo. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos corintianos. Ao povo de Corinto. Ele escreveu essa carta para os camaradas e falou, olha só, na igreja existem funções. E essa igreja que precisa ser cuidada. Vamos lá. 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Vai pegando aí, só pode falar. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Ele perseguiu a igreja de Deus. Ele perseguiu apenas uma localidade? Não. O apóstolo Paulo, que está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: eu persegui a igreja de Deus, todo aquele que cria em Jesus, todo esse corpo que está espalhado pela terra. Eu preciso que você entenda isso, gente. Por isso que eu peguei alguns textos assim soltos, e eu falei no início que iria fazer diferente como eu
eu faço, para que você entenda e que você também tenha fome. Leia o contexto disso que eu estou dizendo para vocês, leia o depois disso que eu estou dizendo para vocês, mas olha o que ele está dizendo. A igreja de Deus, são vários textos que mostram a mesma coisa. Agora, quem abriu em Efésios? Capítulo 1, versículo 22. Lê a outra para mim, Carol, por favor. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Dizendo que Cristo é o cabeça dessa igreja, desse corpo místico que está espalhado sobre a terra. Cristo precisa ser o cabeça. Cristo precisa ser aquele que comanda, assim como aqui nosso corpo é o cérebro, aqui é a cabeça que comanda o movimento. Cristo precisa ser o cabeça. Não é o pastor? Não, não é o pastor. Porque é isso que a gente aprende, né? Eu não sou o cabeça da igreja. E se o pastor estiver desassociado de Cristo? Aí lascou, né? Aí deu ruim. É isso que a gente precisa entender. Existe esse corpo espalhado pela terra. E você faz parte dele, amém? Você crê em Jesus? Amém? Você faz parte desse corpo espalhado pela terra, que Cristo é o cabeça. E você precisa entender isso nessa noite. Cada um desses textos que eu mostrei para vocês trazem a realidade dessa igreja universal, que é real, que está espalhada sobre a terra. Então, antes de você julgar alguém por não fazer parte da religião que você tem, ou dos rituais que você faz, ou dos cultos que você participa, pense, olhe para a pessoa, porque ela pode fazer parte da igreja de Deus. E qual é o segundo ponto? A igreja local. O que é essa igreja local? É a reunião, é o ajuntamento, é a assembleia daqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo, desse corpo orgânico espalhado pela terra, sem geografia. Essa igreja local, como o nome já diz, ela sim é uma comunidade de fé, é uma comunhão de fé, daqueles que professam a fé em Jesus. É o que nós somos aqui como comunidade evangélica Sal e Luz. É a comunidade de fé. Eu perguntei, você crê em Jesus? Você falou, eu creio. Então, se você crê em Jesus, você faz parte desse corpo universal, dessa igreja orgânica de Jesus. Beleza? Então, se você faz parte dessa igreja orgânica, logo você vai ter uma comunidade de fé, que é o quê? A reunião daqueles que creem em Jesus. Que aí sim é o ajuntamento, é o momento, é a convivência. Essa reunião ela não acontece apenas aqui, nesse ambiente. Ela não acontece apenas aqui, olha, na terça-feira, 7h30 e no domingo às 18 horas. Não, ela acontece na vida. Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Isso é igreja. Ele não estipulou 2 ou mais reunidos numa portinha de aço, que tem uma luzinha no fundo, um violão, um púlpito de cruz. Não. Cadeiras sentadas como num teatro, não. Ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, seja numa padaria, num restaurante, seja na calçada, na esquina, seja numa festa, aonde for, ali eu estou no meio de vós, porque ali existe uma comunidade de fé, existe uma comunhão de fé, existe uma eclesia, existe uma igreja reunida. E é isso que Jesus está dizendo. E para mostrar isso para vocês, eu separei também alguns textos. Vou pedir de novo para você abrir. Culto de ensino, não é isso? Vamos ler textos da Bíblia hoje. Alguém abre em Atos 15. Mas apesar de ser essa coisa tão preciosa, olha para cá. Essa coisa tão preciosa. Está me acompanhando aí, pessoal? Tá tranquilo? Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tá show? Beleza. Tá seguindo, tá bom. Atos 15, 40 e 41. Romanos 16, 16.
1 Coríntios 4:17. 1 Coríntios 14:33. Abra aí, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda a pregar, hein? Colossenses 4:15. Eu leio até um para você muito. Vamos lá, eu vou ler o primeiro novamente. Mateus 18:17. Quem tiver anotando. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aqui Jesus está dizendo da comunidade de fé, da comunhão de fé. O contexto disso aqui é Jesus ensinando sobre o perdão. É um texto lindo de ler. Leiam Mateus 18. Tenho certeza que vai ser muito legal para todos vocês. Aí ele está dizendo sobre o perdão. Ele está dizendo, vai você e seu irmão fizer algo com você. Resolve com ele. Se você não conseguir resolver com ele, chama mais um para tentar ganhar o seu irmão. Se não conseguir resolver com ele, chama a igreja. Chama essa comunidade de fé, os irmãos, e vamos tentar resolver com esse irmão. É isso que ele está dizendo. Então essa igreja que Jesus está dizendo é de uma igreja local, é de uma comunidade de fé. Porque senão você ia ter que divulgar onde? O que seu irmão fez com você. Como que você ia chamar a igreja universal? Imagina, eu preciso falar para todo mundo que é da igreja de Deus. Não ia rolar, ele está falando de uma igreja local, de uma comunidade. Vamos lá, quem abriu em Atos 15, 40 e 41? Vai lá, Cíntia. Enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Dando força às igrejas. As igrejas, as comunidades de fé que existiam. Quem abriu em Romanos 16:16? Por favor. Saudade uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam fraternas saudações. As igrejas de Cristo. Se a igreja é uma, se a igreja é universal, de que igrejas que Paulo estava falando aí? As igrejas de Cristo. Ele está falando as igrejas de Cristo. As comunidades locais, as comunidades de fé. Vamos lá, 1 Coríntios 4:17. Não? Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Em cada igreja. Parece que há uma confusão, né? Parece que há uma confusão, mas não. É porque existe essa diferenciação. A igreja universal e a comunidade de fé. Isso é uma realidade na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento. Quem abriu em 1 Coríntios 14:33? Porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Como em todas as igrejas dos santos. Colossenses 4:15. Para encerrar a sessão de... Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Aí entra o ponto que a gente confunde tudo, John. Vamos lá, vamos por ordem. Repetir para ficar guardado. Igreja Universal Do reino de Deus. não tem geografia, ela é global, ela é orgânica, é de todo aquele que crê e nós estamos inseridos nesse corpo místico de Cristo. Aí o que vem? A comunidade de fé, que são igrejas locais. Só que a gente continua achando que igreja local é isso aqui, ó. As igrejas que se reuniam em casa. Que aí entra o terceiro ponto. Existe a igreja de
Existe Cristo, corpo místico, a comunidade de fé e existe a instituição, a organização, que é um braço da igreja, comunidade de fé. 3 pontos, deu para pegar? Não é muita coisa, dá para assimilar, não dá? Agora olha que interessante, que eu preciso falar para vocês e compartilhar com vocês. O que acontece? A igreja local não é esse lugar que nós estamos. Esse lugar que nós estamos existe porque nós somos comunidade de fé. Então esse lugar é uma igreja quando nós nos reunimos aqui como igreja. Se a gente sair, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Aqui já foi padaria, nesse lugar que a gente está. Serralheria. Já foi serralheria, já foi um projeto social de leitura para as crianças. Já foi um bocado de coisa que eu me lembro. Padaria, exatamente. Então olha só. Aqui só é uma igreja porque nós estamos aqui reunidos como comunidade de fé, comungando a fé, compartilhando a fé. Nós professamos a mesma fé, que é em Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o fundador da igreja, que é o pilar, que é o fundamento, que não podemos ser igreja sem Cristo. Amém? Amém. E é porque a gente confunde isso, esses 3 pontos, que tudo virou uma bagunça, crente. E agora eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Fundamentei, beleza? Agora eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. É por a gente não entender essas diferenças que tem gente que se associa à instituição, comunidade evangélica Sal e Luz, mas não pertence à igreja de Cristo. Tem muita gente que faz parte da comunidade de fé, mas não é membro da instituição humana e religiosa. Tem muita gente que não é parte da igreja de Cristo, porque o Cristo que elas creem não é o Jesus do Evangelho, não são os princípios. É como o John disse, existe uma separação, é um outro Evangelho que eles aprenderam, e essas pessoas estão se reunindo como comunidade de fé, comungando de uma fé num Cristo que não é o Cristo do Evangelho, fazendo de tudo que vem na cabeça, que sente na emoção, que acha que teve a revelação, que teve o sentimento e aquela coisa toda. E essa confusão é algo pertinente da nossa geração, pessoal. Talvez você está aqui hoje e a sua única experiência até hoje foi com a instituição. Talvez a sua única experiência hoje foi com a instituição. O que é a instituição? A instituição é que tem CNPJ, é a organização que serve à comunidade de fé. É a organização, é o local que, como já me disse, precisa de recursos para manter a luz, a água, a internet, os projetos que a gente quer desenvolver nesse lugar. Isso é uma organização humana religiosa. E tem muita gente que só teve experiência com isso, Pedrão. E por só ter experiência com isso se frustra, porque vem para isso, chamada instituição humana religiosa, achando que isso é igreja. E isso não é igreja. E aí chega aqui e se depara, vem aqui com a expectativa de que, tem um homem de Deus que vai falar algo de Deus, eu vou para casa, vou aprender algo de Deus, e vou sair de lá mais em paz, mais tranquilo, livre, leve, solto, vou sair mais relaxado, e aí a pessoa vem para esse local, e chega aqui, alguém não trata como esperava, alguém não fala como esperava, e aí fica o quê? Frustrado. Aí fala, esse negócio de igreja não dá para mim não. Mas a experiência dele ou dela foi com a instituição religiosa. Não foi com a comunidade de fé. Não foi com a comunhão de fé. Por que não foi? Primeiro, porque ele não crê em Cristo.
Se ele não crê em Cristo, se Cristo não é o cabeça, se Cristo não é o fundamento dele, não tem como ele ser igreja. Pode se reunir, pode fazer o que for. Mas de fato a igreja de Cristo precisa ter a junção desses 3 pontos, porque nenhum deles é menos importante. Sério? Sério. E eu vou te explicar por que nenhum deles é menos importante. Porque talvez você pode falar assim, não, mas se eu ser parte da igreja de Deus, está espalhado pelo mundo, já está bom, mais importante. Até no momento de ter reverência, eles têm reverência com o lugar, mas não tem reverência com a igreja cósmica, com o outro que participa do mesmo corpo eclesiástico de Cristo. Sim. Até a reverência eles erram. Uhum. Chega aqui, tira a boné, tira o local. É com local. Pedrão me ligou, né? Tem um cachorrinho para ir no culto hoje. Falei, pode, claro que pode, olha só que beleza. Tá quietinho ali, ó. Né? E é isso. Porque tem gente que podia pensar o quê? Não pode ir lá não, porque a terra que você está pisando é terra santa. Eu já convidei um rapaz até do Cordoeiro mesmo para vir aqui, ele perguntou se podia ir de boné. Eu, quando fui convidado para ir à igreja a primeira vez, eu perguntei 2 coisas. Eu perguntei, precisa se benzer? Primeira coisa que eu perguntei, porque eu não tinha nenhuma experiência, né, com a igreja evangélica. E eu perguntei, precisa se benzer para entrar? E a segunda coisa é, precisa tirar o boné? Porque a minha experiência até aquele momento religiosa era uma igreja católica. E lá, realmente, eu precisava tirar o boné, tinha que se benzer para entrar e tal. E eu perguntei isso para ele. E a gente tem essas coisas. Agora, eu quero te fazer pensar nessa noite. A sua experiência hoje é com o quê? A sua experiência é com a igreja, comunidade de fé, com a igreja de Deus. Todos são importantes. Eu quero te convidar hoje a ser da igreja de Deus. Que só é possível pela fé e consciência em quem Cristo é. Eu quero te convidar hoje a ser parte da comunidade evangélica Sal e Luz, que é essa comunidadezinha que está nascendo aqui no Cordoeiro, nesse local. Rua José do Patrocínio, número 7, para quem está assistindo a gente na live. Nesse local aqui, que se reúne aqui, mas não só aqui, a gente pode ir na sua casa também, onde você estiver. Eu quero te convidar para ser parte dessa comunidade, para ter uma fé em comunhão conosco, para dividir as cargas, como eu disse no meio do louvor, para a gente andar junto na vida, Javão, para a gente compartilhar as tristezas e as alegrias, para a gente chorar junto, para a gente rir junto, para a gente crescer na fé junto, para a gente aprender junto. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim, Deus fala comigo no meu quarto quando eu oro. Deus fala comigo também, eu tenho certeza que fala com você. Mas tem coisas que só Deus só vai falar com você aqui, ó, na comunidade de fé. Existem palavras que não vai chegar até você se não for aqui. Existem coisas que você não vai aprender com o Senhor se não for na comunhão. E ser comunidade de fé e ser igreja é exatamente isso. É entender que eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. E a gente se reúne com as nossas diferenças, porque a gente tem a fé em um Deus único. E eu quero te convidar para ser membro da instituição religiosa humana chamada Comunidade Evangélica Sal e Luz. E ser membro dessa comunidade é ser parte, é dividir as demandas, é partilhar as cargas, os desafios. Comprar o almoço. É comprar o almoço do dia 14. É vender muito almoço. Isso é ser parte. É abençoar esse projeto com a sua vida. E eu queria falar isso para você que nessa noite, todos nós que estamos aqui, você é muito bem-vindo e bem-vinda aqui. E o meu desejo é que o Espírito gere no seu coração o que ele tem gerado no meu nesses dias. Porque quando eu olho para esse local, e eu passo aqui todos os dias, gente, de manhã para ir trabalhar, voltando do trabalho, de carro, a pé, na chuva, e eu sei
que nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. E eu sei que existe muita coisa para a gente realizar. E esse projeto precisa de você. Essa instituição precisa de você. Essa instituição precisa de quem você é, do seu talento, do seu dom. Às vezes você só usa o seu talento e o seu dom, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Às vezes você só usa o seu talento e o seu dom para você, para se beneficiar. E eu queria te desafiar. Esse lugar está aberto para você. Se uma hora você estiver no dia a dia, na vida, você vai pensar, caramba, eu tive uma ideia. Esse negócio que eu faço bem, eu vou fazer um projeto lá para a igreja, para abençoar o bairro do Cordoeira. Hoje eu estava no meu trabalho e falava com algumas pessoas convidando para vir aqui, para estar com a gente, e falou assim, não, Cordoeira eu não vou não. Aí eu brinquei, né? Falei, é lá que você precisa ir. Aí eu não vou falar o que eu falei para ele aqui, porque está ao vivo, né? Mas eu falei para ele que em tal lugar ele gosta de ir, né? Que é tranquilo, que não tem problema, né? Mas é aqui que a gente precisa ser luz. É onde tem trevas. A gente veio para cá, e começamos isso com o propósito de ser o que a gente precisava ser como igreja. Eu estava pensando nesse fundo preto, nessas luzes aqui, né, no que significava e tal. E de fato é o que significa. A luz só pode ser luz onde tem trevas. É a mesma coisa para que existe o sal dentro do saleiro, que é a ilustração que a gente tem. Para nada presta. O sal ele precisa ser diluído. E como igreja de Deus, nós estamos diluídos no mundo. Como comunidade de fé, nós entendemos que Deus nos chamou para estar na Cordoeira, resplandecendo a luz de quem Ele é. Como instituição, nós estamos caminhando junto, porque nós podemos fazer diferença no mundo, gente. Essa organização aqui pode realizar tantas coisas. E eu queria te incentivar a sonhar com isso junto comigo. Eu queria te impulsionar a fazer isso hoje. Sabe por quê? Alguns anos atrás nós nos reunimos lá no Bela Vista, num local que a gente conseguiu 0,800. Mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, o local que a gente conseguiu. Não pagava aluguel nem nada disso. E a gente reunido lá nesse local. Um grupo de aproximadamente 12, 15 pessoas. A gente conseguiu levantar recurso para ajudar um monte de famílias. A gente conseguiu levantar recurso para bater a laje de um orfanato no Senegal. Levantamos recursos para abençoar a vida de crianças que hoje estão lá, provavelmente, não sei se ainda continuam no mesmo local, num orfanato. Hoje aqui, como comunidade de fé, como instituição, como organização, nós temos ajudado famílias. Nós temos abençoado casas de diversas maneiras. Não apenas com dinheiro, não é só isso. O recurso é muito importante no mundo que a gente vive, no bairro que nós estamos. Pessoas necessitadas. Mas a gente pode fazer diferença com a nossa vida. Esse lugar pode ser um lugar onde as pessoas entram e se sentem amadas, queridas, e encontram um sentido, um significado para a sua vida. E encontram uma causa para empenhar o seu talento e o seu dom. Mas para isso eu e você precisamos estar empenhados em ser igreja de Deus, em ser comunidade de fé e dar todo o nosso esforço, vida, recurso em prol dessa instituição. Nós precisamos disso. Por isso eu não tenho nenhum problema em falar da oferta aqui no nosso culto. A gente vive num mundo, no Brasil, onde não existe um lugar que eu não conheça a corrupção. E a corrupção está dentro das igrejas, sim. Existem pastores que roubam, sim. Que pegam dinheiro para se beneficiar, sim. Existem igrejas que vivem de luxo. Existem igrejas que não querem ser e fazer o que precisam ser e fazer. Mas aqui não.
O que nós queremos aqui é ser e fazer a diferença na vida de tantos quantos o Senhor nos trouxer. A gente quer ajudar, a gente quer estender a mão. E por isso você precisa entender essas três coisas que precisam andar unidas. Amém? Estão comigo? Eu quero ler um texto com vocês para a gente encerrar. São que horas aí, por favor? Me ajuda aí. Então, para a gente encerrar dentro do horário. Olha que legal. Eu vou ler, vocês não precisam abrir não. Se quiser anotar, é Lucas 24, 49. Olha o que Jesus está dizendo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí, olha o que acontece. Essa é a promessa de Jesus, e é Jesus falando antes de subir ao céu. Aí olha o que acontece em Atos, no capítulo 1. Atos 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo, com muitas provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus falou: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai que ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu propósito. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. E estando eles ainda olhando, eles ficaram olhando para o céu ainda. Enquanto Jesus subia, juntou deles varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram a Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aí. Eles estavam reunidos debaixo de um mandamento de Jesus. Jesus falou: eu estou subindo para o Pai, mas eu estou falando para vocês ficarem em Jerusalém, e vocês vão receber o Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando: para quê? Para que a gente se reúne? A igreja é esse ajuntamento. Mas para que existe esse ajuntamento? Por que a gente tem que se reunir? Por que a gente tem que ter essa assembleia? Para quê? Para que existe isso? Para que eu me reúno? É para louvar? É para orar? É para cantar? É para que eu me reúno? E aí, essa palavra saltou ao meu coração. Quando Jesus subiu ao céu, isso dá uma mensagem para outra hora.
eles continuaram olhando para o alto, contemplando Jesus. Isso me fala da espiritualidade vertical. Isso me fala de uma espiritualidade que não é segundo Jesus. Aparecem dois anjos e falam: para que vocês estão olhando para o alto? O que ele falou para vocês? Se reúnam, porque virá sobre vocês o Espírito Santo. E para que virá o Espírito Santo enquanto vocês estiverem reunidos? Para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês manifestem quem eu sou, quem Jesus é. Para que a igreja se reúne? Para que nós estamos reunidos aqui hoje nessa terça-feira? Para ser a manifestação de quem Jesus é, para manifestar quem Jesus é, para sermos testemunhas de Cristo sobre essa terra. E testemunhar Cristo não acontece em um evento, não acontece no culto apenas. A gente se reúne para manifestar Cristo um para o outro. Eu manifesto Cristo no outro. Não tem como manifestar Cristo para a parede. Eu não manifesto Cristo para o vento, para as nuvens, para a árvore. Eu manifesto Cristo para o meu próximo. É só assim que a gente é testemunha de quem Cristo é. Só que isso não pode acontecer só nessa comunhão nossa de terça e domingo. A comunhão precisa estender para a vida e para a convivência. Eu só consigo manifestar Cristo convivendo com você, me relacionando com você. É muito fácil preparar um sermão e trazer para você aqui nessa noite e falar um monte de coisa legal para você. Mas assim eu não manifesto Cristo para você. Eu manifesto Cristo convivendo com você. O discipulado, segundo Jesus, acontece na convivência. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não dá para manifestar Cristo sozinho. A gente só consegue manifestar Cristo no outro. Manifestamos Cristo na convivência e não nos eventos, no cotidiano. Isso precisa se tornar algo rotineiro. É no dia a dia que eu manifesto Cristo. E é para isso que a igreja existe. Portanto, você vem aqui, se reúne, congrega, está em comunhão, e nesse estar em comunhão você aprende da palavra, você reparte a sua vida, compartilha a sua vida, abraça, cuida um do outro, ora um pelo outro, e a gente vai para a vida, manifestar Cristo na vida, nas trevas. É isso que nós somos chamados como igreja. É para isso que nós estamos aqui. E a maneira que Jesus disse que nós poderíamos manifestá-lo é só uma. João 13:34. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisto, em vos amardes uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que eu manifesto Cristo? Eu entendi que eu sou igreja, eu entendi que eu pertenço a uma igreja local, eu entendi que eu devo me comprometer com a organização, instituição humana religiosa, eu entendi que eu faço parte desse corpo. Agora, como que eu faço isso? Se não baseado no amor, nada valerá. E a igreja precisa estar sob esse fundamento. Fique de pé no seu lugar, por favor, porque Jesus está dizendo: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. E nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Sabe quando esse lugar aqui, essas cadeiras vão estar cheias? Quando a gente estiver nos amando uns aos outros. Como, Pedro? Como que eu vou amar? Sendo falso? Falando uma coisa na frente, fazendo outra coisa por trás? É assim? É assim que você gosta de receber amor? Fala sério. Não.
É com o mesmo amor que Cristo nos amou. Como Ele nos amou? Incondicionalmente. Para de esperar, pelo amor de Deus, que o seu irmão te ame para você amá-lo. Pare de esperar isso. Peça ao Senhor, me ajude a amar a partir de mim, por aquilo que o Senhor é para mim. Quando esse amor estiver imperando, reinando em nós, as pessoas vão ter prazer de se achegar a nós, como se achegavam a Cristo. Eu espero que nessa noite você entenda o que é a igreja. Você entenda e aceite esse desafio que eu estou propondo para você. Nós podemos, né, amor, como a gente fala, construir algo lindo aqui. A gente pode mudar a história da vida de muita gente. E eu quero te motivar a você voltar a sonhar com isso, com a sua vida influenciando a vida de outros, com pessoas passando por essa porta e se sentindo pelo Espírito Santo de Deus convidadas a entrar, pessoas querendo vir estar conosco porque vem a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente convive, como a gente conversa, que não tem mimimi, a gente é humano, aqui não tem ninguém perfeito e ninguém vai subir nesse púlpito para se mostrar dessa forma. A gente está aqui para ser humano um com o outro, para partilhar a vida. E quando a gente começar a viver isso, e se vocês que estão aqui hoje comigo aceitarem esse desafio de ser igreja desse modo, eu garanto a vocês, nós vamos viver algo lindo. Você vai começar a ver Deus usar você no seu chamado, na sua vocação, naquilo que Ele te vocacionou. Você vai ver que coisas muito maiores vão começar a acontecer. Muito mais do que você consegue esperar. Às vezes você olha para o seu dom, para o seu talento e se sente agarrado. Você não conseguiu desenvolver isso em igreja nenhuma, em local nenhum. Mas se nós nos comprometermos a ser igreja baseados na consciência de quem Cristo é, a ser uma igreja local sobre os fundamentos de Cristo e a ser uma organização que entende que é necessário ser uma organização. E quando eu entendo, eu me comprometo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Quando eu entendo isso, gente, a gente vai desfrutar algo lindo. E vai ser bom para você, vai. Mas sabe o que vai ser melhor? É quando você falar, caramba, olha o que eu consegui fazer na vida de fulano. Olha como a minha vida está sendo boa para a vida de ciclano. Eu sonho com isso. Desejo isso para nós. E quero que você se sinta parte disso. Se você... Pode colocar. Se você ainda não é parte dessa comunidade de fé e deseja ser parte, vem falar comigo, vem falar com a Jéssica. Se você ainda não assumiu o compromisso de ser membro dessa comunidade, vem falar comigo. Talvez você ainda está assim com o pé atrás, vamos ver o que dá. E se você se sente pelo Espírito convidado a fazer isso, faça isso. Queria orar, queria que a gente orasse antes de encerrar, amém? Você pode cantar mais um minutinho? Talvez essa mensagem ficaria melhor se eu dividisse em duas partes, mas eu queria compartilhar isso com você. E espero que o Espírito confirme tudo isso no seu coração. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar. Abra a tua boca e ora. Ore por tudo isso que você ouviu, para que o Espírito Santo revele isso no seu coração. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender o nosso propósito, Pai. Pai, nos ajuda a compreender o propósito do Senhor para nossas vidas, Pai. Deus, nos faz discernir, Deus, qual é a nossa experiência até hoje, Pai. Para que a gente não confunda mais as coisas, Senhor. Deus, nós queremos ser a Tua igreja. Nós queremos ser essa comunidade de fé que flui vida, Senhor. Que manifesta a vida, Senhor. Nos ajuda, Pai. Esclarece-nos, Deus, todas essas coisas, Pai. Revela-nos quem Tu és. Não para que sejamos a igreja perfeita, mas para que manifestemos o Cristo perfeito
perfeito, o Cristo que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, Senhor. Deus, nos faz entender para que nós estamos reunidos aqui, Pai. Nos faz entender, Deus, a responsabilidade e o privilégio que é isso, Pai. E nos faz tratar isso com a seriedade devida, Pai. Com o comprometimento devido, Pai. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos aqui por mim, Pai. Para que nós nos movemos de uma maneira diferente a partir do dia de hoje, Senhor. Que nós possamos nos doar mais. Que nós possamos nos relacionar mais e melhor. Que a nossa qualidade de relacionamento melhore, Pai. E que isso seja baseado no amor, Pai. Porque se for no amor como Cristo nos amou, todos nos reconhecerão como seus discípulos, como sua igreja, como sua eclesia. E é isso que nós queremos. Pai, compartilha os sonhos do seu coração para nós, Senhor. Revela-nos, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o seu Espírito comece a incomodar, Deus, a incomodar cada coração aqui, Pai, a incomodar a que de fato nós podemos ser mais, nós podemos fazer mais, Pai. Nos tira da preguiça, nos tira, Deus, do conformismo, Deus, nos tira da zona de conforto, Pai. Existem vidas morrendo, existem pessoas necessitando de um amor, de um abraço, de um carinho, existem pessoas precisando da palavra do Evangelho, existem pessoas precisando de Ti, e o Senhor deu essa missão para a Tua igreja, e o Senhor disse: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. E é como o Senhor, assim como o Pai enviou a Cristo, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Portanto, ide e pregai o Evangelho, e fazei discípulos, indo por todo o caminho, façam isso, sejam igreja, sejam a minha comunidade, a minha assembleia, sejam a minha comunhão, a minha congregação, e é isso que nós queremos, Pai. Por isso, não nos deixe pegar caminhos que não são os seus caminhos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Começa a sarar as nossas feridas contra a religião, contra as igrejas que nos feriram, Pai, as instituições que nos magoaram, a falta de sabedoria de alguns pastores e líderes que nos jogaram para baixo. Nos ajuda a liberar isso pelo poder do Espírito e a seguir para ser sal e ser luz, Pai. Nós queremos, Jesus, ser essa comunidade. Eu queria que você nessa hora orasse por esse bairro. Dá a mão à pessoa que está do seu lado nesse momento, por favor. Vamos orar pelo Cordoeira. Vamos orar por essa comunidade que nós estamos inseridos. De verdade, vamos pedir ao Senhor. Existem muitas coisas acontecendo enquanto a gente está aqui. Nós estamos num bairro onde existe tráfico de drogas, violência, injustiças sociais. Existem crianças nesse bairro que não têm o que comer. Existem famílias que estão destruídas. Existem ciclos familiares se repetindo para o mal de uma maneira absurda. E a igreja pode ser a resposta para isso. A igreja pode mudar essa comunidade. E eu quero te chamar a sonhar isso junto comigo. Eu quero te convidar a sonhar isso junto comigo. A gente pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Com amor, com vida. E eu quero te convidar a orar nessa noite. A clamar ao Senhor pelo bairro do Cordoeira. Por mais alguns minutinhos só. Ore mesmo.